E eu dizia, meu Deus, está aí o testemunho, né? Tremendo, Deus pode realmente fazer isto. E eu quero falar sobre esse tema hoje, o menino de Deus. O menino de Deus. Abram suas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. Primeiro de Samuel, capítulo de número 17, o verso de número 32 e 33. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: Davi disse a Saul: não deixes que ninguém... Eu vou ler na minha versão aqui. Ele disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és menino, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Amém? Então, a versão diz moço, mas toda vez que você vê o moço na igreja, ou na Bíblia, está falando ainda de alguém imaturo, alguém novo, um rapaz, menino. Então eu quero desfrutar deste texto que nós lemos, para deixar ao seu coração nesta noite, ao coração da igreja, uma palavra de edificação. Todos são bem-vindos neste lugar, todos são bem-vindos, os que estão conosco online. Esta palavra de Deus é para você, é para o seu coração, amém? Todos aqui conhecem a história deste menino, Davi. Todos conhecem esta passagem bíblica, onde o nome de Davi agora ele é conhecido. Ele se torna conhecido porque ele peleja, ele luta, ele guerreia contra o Golias, o grande gigante, temível, como diz o próprio rei Saul, um homem experimentado na batalha, um guerreiro de grande experiência. E Davi luta com ele e o mata e o vence. E Davi entra para a história. Davi entra para a história. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: às vezes Deus permite você passar por situações impossíveis aos seus olhos, mas Ele vai te dar vitória, porque maior que a vitória, Ele quer fazer história do seu nome. Amém? Diga para o teu irmão: você vai entrar para a história, meu irmão. Diga: você é a história de Deus. Aleluia! Quantos querem entrar para a história aqui? Amém? Aleluia! Muitos homens, muitas mulheres, muitos casais, famílias entraram para a história de Deus, porque permitiram Deus usá-las, permitiu que Deus operasse através da vida delas, e elas entraram para a história. E o fato de entrar para a história não significa que Deus tão somente queria que os fatos, os milagres, o acontecido pudesse ficar registrado. Não, Deus também queria que as pessoas entrassem para a história, para que hoje, milhares de anos depois, ao ler esta história, a ouvir sobre isso, a saber sobre o que Deus fez através de Davi, você pudesse alimentar a sua fé e dizer: eu também posso, eu também sou capaz, Deus também pode me usar, Deus também pode fazer isso através da minha vida. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então, Davi
ainda era um menino. Diga comigo, menino. Ele nunca tinha lutado em nenhuma guerra. Ele não tinha ainda lutado contra nenhum exército, nenhum inimigo. E para acabar de piorar a história de Davi até então, ele nem era soldado do exército de Israel. E eu acredito que Davi desejava fazer parte do exército de Israel. Mas Davi tinha uma história até ali então terrível. Ele era bastardo, ele era rejeitado pela família, e sobrou para ele a função mais indesejada dos filhos de uma família, que era pastorear as ovelhas lá no pasto. Percebe que a história de Davi não era boa. Talvez a sua história, a história de pessoas aqui, até este momento, pode não ser uma boa história. Você pode estar vivendo um momento da sua vida difícil, terrível, mas o Deus que muda histórias está aqui nesta noite. Aleluia! Ele está aqui para mudar histórias. Ele está aqui para escrever uma nova história através da sua vida. Ele está aqui para te usar, para te abençoar. Ele está aqui para mudar o seu destino, para mudar o seu futuro. Os que creem, digam amém. Apesar de Davi ter esta história, apesar de Davi ainda ser um menino, ainda que muitas pessoas, quando via um menino, principalmente os irmãos dele, que eram alistados e soldados do exército de Israel, olhava para ele e via que era um menino. Neste momento que Davi aparece ali no campo de batalha, Davi foi levar, né? Davi, ele era como é que chama esse lugar que você encomenda lanche aí? iFood. Davi trabalhava no iFood. E ele tinha ido lá no campo de batalha levar um lanche para os irmãos, né? E foi levar queijo, né? Era meio mineiro, né, Davi? Foi levar queijo, foi levar pão, foi levar a merenda para os irmãos. E quando ele chega lá, os irmãos já criam situação. O que é que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto? É sempre assim, amados. Quando você pretende fazer algo melhor, quando vem sobre a tua vida um espírito de conquista, de alcançar algo melhor, sempre vai ter alguém para te lembrar quem você era, para lembrar da tua história, para lembrar do lugar aonde ninguém quer que você saia. Então, os próprios irmãos o viam como um menino. E eu quero nesta noite desfrutar deste tema, o menino de Deus, porque ele era um menino para o pai, para os irmãos, para as pessoas, mas ele era um menino de Deus, um menino de Deus, porque enquanto ninguém sabia das guerras e das vitórias que Davi tinha, pega aí, pega isso. Enquanto ninguém sabia do que acontecia com Davi lá no pasto, lá no campo, todo mundo chamava ele de menino, porque ninguém conhecia as guerras, ninguém sabia das vitórias,
Ninguém conhecia a história real dele. Porque mesmo no pasto, mesmo na invernada, mesmo cuidando de ovelhas, Deus já estava gerando ali um homem de guerra, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça, um levita, um adorador, um rei. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Não se preocupe com o que você está passando agora. Deus está cuidando de você. Mas é neste momento, neste lugar, nesta guerra, neste lugar de aflição, que Deus está gerando o que você vai ser amanhã, o que a história vai contar a respeito de você. Você crê nisso? Pode fazer barulho, porque o céu é testemunha nesta noite que Deus está trabalhando nos lugares áridos, nos momentos difíceis, nos momentos de derrota, nos momentos de humilhação, nos momentos de perda, nos seus momentos de fracasso. Deus não deixou de assistir, de trabalhar, de operar em teu favor, porque é deste lugar que Ele vai te tirar para te assentar no lugar de honra, no lugar de vitória. Eu creio desta forma. Você crê? Diga amém comigo. Ninguém sabe o que você passa, não é? Ninguém sabe o que passa dentro da tua casa, a tua saúde, a tua família, no teu casamento. Muita gente não sabe e não vê o que você passa. Ninguém vê os momentos difíceis, as suas derrotas. Ninguém vê também as suas vitórias. Elas são pessoais, porque você está vivendo um momento de processo, de trabalho, de agir, de operar de Deus. E Deus precisa desse tempo, deste período, deste momento na tua vida para mudar a tua história. Jesus precisou ficar 40 dias no deserto. O Moisés também precisou ficar 40 anos no deserto. Amém? Sendo tratado, sendo trabalhado. E assim nós vamos ver. Paulo precisou passar por uma experiência terrível para ser usado por Deus. E tantos homens, tantos exemplos na Bíblia, na palavra, de pessoas que foram grandemente usadas por Deus, estão na história, nos autos, na galeria da fé, mas onde eles começaram e como que começou a vida deles, a história mudar. Então não se importe, não se preocupe, não se apavore, não se desespere. É neste lugar de humilhação que Deus vai te honrar. Crê nisso, diga amém. E Davi ali sozinho naquele pasto, apacentando as ovelhas do pai. Os inimigos vinha, uma hora vinha o leão. E o leão, ele tinha uma função aqui: destruir o rebanho, acabar com o rebanho. Porque o leão é carnívoro, ele queria comer as ovelhas. Mas Davi vencia, matava os leões. Aí daqui a pouco vinha o urso. E o urso, ele não é tão carnívoro quanto o leão. Ele é mais onívoro, ele come mais plantas, né? Come mais raízes. Ele é carnívoro, mas come pequenos animais. Mas o leão vinha para desestabilizar o rebanho e desestabilizar o pastor. Pega isso, meu irmão, pega isso, minha irmã. Igreja, pega isso agora. Às vezes você não entende por que algumas lutas vêm. Às vezes você não compreende porque Deus permite alguns inimigos se levantarem e terem vitória em alguma área da sua vida. Às vezes você fica perplexo e até briga com Deus porque você tem sido fiel, leal, honra o Senhor, serve ao Senhor, mas
o inimigo vem e ele te afronta, ele te desafia, ele te leva a experimentar algum tipo de perda, de algum tipo de derrota. Você precisa entender isso e conhecer os inimigos. Davi conhecia o leão. Davi sabia qual era o objetivo do leão ali no meio das ovelhas. E Davi sabia qual era o objetivo e o propósito do urso também. E ele, no meio destas afrontas, desses desafios, ele vai sendo gerado, ele vai sendo lapidado, ele vai sendo edificado, ele vai sendo ensinado e vai sendo construído na vida espiritual, sentimental, enfim, em toda a sua vida moral, vai sendo construído ali alguns princípios, ferramentas e graça de Deus que lá na frente, na sua nova história, ele vai usar. Então, Davi, ele não abriu mão, ele não fugiu do pasto, ele não deixou as ovelhas sozinho, ele não abandonou o seu ofício, o seu chamado, ele não permitiu que a história do seu começo pudesse terminar frustrada, terminar um fracasso, mas ele foi até o fim. E naquela manhã, eu acredito que foi uma manhã ou à tarde, não sei, período do dia, em que Davi chegou ali naquele arraial, ele chegou ali naquele campo de batalha, naquele momento, chegou a vez de Davi, chegou a hora de Davi, chegou o momento da história dele ser mudada. Então, queridos, a segunda coisa que eu quero deixar ao seu coração é que enquanto muitos acham que você é um menino, que você não é capaz, que você não tem condições de conquistar nada na vida e de ser alguém na vida, enquanto acham isso, ou às vezes até você acha isso, mas enquanto acham isso, enquanto pintam este quadro a seu respeito, Deus está te ungindo para matar leões e ursos. Amém? Enquanto Davi estava lá abandonado, excluído, deixado debaixo da geada, do frio, do sol quente, do vento, da tempestade, à mercê e alvo de ursos e de leões, da doença, da gripe, da tuberculose, sozinho naquele lugar, Deus estava construindo ali, gerando um matador de leões e um matador de ursos. Amém ou não? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: quando você olha no espelho, você não é o que você vê, você é o que Deus está vendo. Sabe o que Deus está vendo? Você é um matador de leões e de ursos. Você é um vitorioso. Você é um guerreiro. Você é invencível. Invencível. Porque quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz que: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele não diz estará comigo, ele diz está comigo. Sabe, esses tempos gramaticais são importantíssimos você observar, porque se eu disser que Ele estará, então eu estou alimentando uma esperança. Mas se eu digo que Ele está, eu estou dizendo: eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho experiência, Ele já esteve e está comigo. Assim como abraçou meu irmão ali na montanha, Ele está presente, Ele está presente, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O diabo pode achar que você é um menino, a tua família, pessoas, qualquer um pode achar o que quiserem ao seu respeito.
mas você não pode abrir mão. Toda vez que você olhar no espelho, e diga: olá, matador de leões e de ursos. Aleluia. Hoje, o leão que passar na minha frente e me atacar, ele vai para o tacho. Amém ou não? Hoje, o urso que me afrontar, quiser desestabilizar os meus sonhos, os meus projetos, os propósitos de Deus na minha vida, ele vai ser rasgado, ele vai ser destruído, em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Aleluia, aleluia. Um dia alguém falou: pastor, eu cito tanto esse salmo aí, mas um dia eu fui atingido. Eu disse: rapaz do céu, você não foi atingido? Não. Fui atingido. Digo: não, você não foi, porque lê o salmo de novo, procure entender. A palavra atingido ali é morto, é arrebentado, é exterminado. Você foi ferido, alguma coisinha pegou em você, mas você não foi atingido. Amém? Olha para os reis quando eram as flechas, as espadas os alcançavam, a primeira coisa que eles faziam era pedir para o pajem ou para o assessor da carruagem: me tire daqui, porque eu fui atingido. No caminho ele morria. Amém? Porque o rei não podia morrer no campo de batalha, era uma vergonha. Mas se ele morresse pelo menos indo de volta para o palácio, era um rei abençoado. Olha cada coisa, não é? Amém? Por isso que eu digo para você, meu irmão, você pode estar ferido, machucado, mas não morra no campo. Sai se arrastando e vem para a presença de Deus, porque pelo menos você morreu na presença de Deus. Amém? Eu tenho um testemunho tremendo sobre isso. Nós tínhamos, vou contar, tinha 17 anos de idade. 17, 18 anos de idade. Um amigo meu do coração, que foi criado comigo, Edson, menino de Deus, convertido, e ele se desviou do evangelho. E a gente estava na lanchonete bebendo à tarde, no sábado, e chegou um outro amigo que era um militar. E este amigo, Edson, está aqui à porta. Eu estava no lado de cá da porta, perto do balcão, e ele estava do outro lado. E o amigo chegou lá do outro lado da rua. E aqui o Edson, brincando com ele, disse: ah, se você é bom de pontaria, então me acerte daí. O diabo tomou conta daquela hora, o menino desviado, fora dos caminhos do Senhor. Ele sacou e deu um tiro, e o meu amigo caiu ao meu lado. Naquele momento que ele viu, sentiu que ele foi atingido, a igreja que ele frequentava ficava uns 50 metros do lado esquerdo, assim, da outra rua, descendo. Aqui era a lanchonete, ali a rodoviária, do lado esquerdo a igreja. Ele saiu se arrastando da lanchonete, e ele foi se arrastando em direção à igreja, e ele morreu no caminho. Foi uma das maiores experiências que a gente teve na vida, de servir a Deus e deixar os caminhos do Senhor. Deus permitiu, mas eu creio que naquele último momento ali, Deus possa ter feito uma obra na vida dele. Era o Edson, o Dinho, menino de Deus. Que experiência. Toda vez que eu conto isso, e interessante que eu já usei esse testemunho para ilustrar uma série de coisas, porque tem lição ali para tudo.
que aconteceu com ele tem lição para tudo. E eu sempre fui o amigo dele, inimigo, que queria tirá-lo da igreja. E ele me levou para a igreja. Com 15 anos ele me levou para a igreja. E aí desviamos, ele também desviou, e a gente foi por fervo da vida. E Deus permitiu, e ele foi embora. Eu tenho mais 2 casos de amigos que foram assassinados dessa forma, quase que desta forma. E Deus tinha um plano diferente para mim, não era melhor para mim, mas um plano diferente para mim. E hoje estou aqui. Amém? Amanhã eu vou ligar para a Ivone, a irmã dele, e vou pedir para ela assistir essa live, porque isso é um testemunho de Deus. Amém? Então vamos lá. Enquanto todos acham que você é um menino, Deus está te ungindo para matar leões. Terceiro, enquanto muitos acham que você é um menino, Deus está te usando para vencer guerras e exércitos de que homens não estão conseguindo vencer. Pega aí, eu vou repetir. Enquanto acham que você é um menino, Deus está querendo te usar para vencer guerras que homens não estão conseguindo vencer. Porque Davi chega ali naquele campo de batalha e ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? E aí sai aquele gigante desafiando o exército de Israel e pedindo um homem que pudesse guerrear contra ele. E a proposta era boa. Se o gigante fosse vencido, os filisteus seriam o quê? Servos de Israel. Mas se Israel fosse, se o gigante vencesse, Israel ia ser servo dos filisteus. Era tudo ou nada. Durante 40 dias, Fábio, não levantou um homem, um capitão no exército de Israel para guerrear contra o Golias. Mas Deus tinha um capitão que estava chegando do pasto. Aleluia! Deus tinha um capitão neste final de semana que estava chegando do Ana Jacinta, do Maria Mato, da Fonte de Água Viva, para ser o capitão lá no topo da montanha. E agora ser um capitão no ministério, no chamado, na família, no trabalho, aonde ele estiver. Amém, queridos? Agora tinha mais uma bênção. Davi perguntou: escuta, mas eu ouvi aí um cochicho de que tem mais alguma coisa aí para quem vencer. Aí falaram: sim, o rei está dizendo que quem vencer vai ser rico, vai casar com a minha filha, vai receber um lugar de honra. Diga ao teu irmão: Deus está mudando sua história, meu irmão, e você não está sabendo. Agora diga comigo: quando chegar o momento de Deus mudar a minha história, pode ser que o desafio vai ser maior, mas eu não vou desistir. É a prova final. É a prova final.
Davi falou assim: é nós. É nós. Ele pegou o celular dele, tirou uma selfie dele e o Golias lá todo cheio de músculo, 2,30 m e pouco, sei lá, de altura. A lança dele, meu irmão, dava 2 do Davi. Como é que chama lá? O escudo dele, Davi não conseguia nem levantar. A espada do Golias era grande demais. Davi tira uma selfie e postou assim, ó, hashtag, daqui a pouco estarei ao vivo e você vai assistir o primeiro gigante caindo por terra. Não percam! Aí ele coloca, ó, você que não tem Instagram, vai ter no Facebook, no YouTube, vai ter, até no TikTok vai estar, vai passar. Se liga aí. Amém ou não? Oh glória, aleluia. E Davi então fala para o rei: rei, fique tranquilo, não se preocupe. O rei não estava preocupado, o rei estava desesperado. O rei estava com as calças nas mãos, porque nem ele podia derrotar o gigante, nem o próprio rei Saul. E olha que Saul tinha uma fama grande, né, de guerreiro, de muito usado da espada e principalmente no arco. Tinha ninguém. Aí Davi chega e fala: escuta, fica tranquilo, rei. Está desesperado por quê? Está chorando porque foi Davi que fez essa música aí, Está chorando por quê? Fica frio, rei. Fica na boa, Liga aí, você quer assistir no YouTube, você quer assistir ao vivo? Você vai ver o que é que Deus vai fazer aqui hoje. Olhe para o teu irmão que está ao seu lado. Deus já te preparou, já te ungiu, Deus já te capacitou. Amém? Diga para ele: o que é que você está fazendo aí parado? Avance, meu irmão, conquiste, meu irmão, levante-se na fé, declare a tua vitória, em nome de Jesus. Então Davi diz: quem é este incircunciso? Diga ao teu irmão: a derrota do seu inimigo começa quando você conhece o seu inimigo e declara quem ele é e o que ele não é diante de Deus. Davi está dizendo: esse camarada, ele é grandão, fortão, experimentado, vencedor, bravo, nervoso, mas ele é incircunciso, ou seja, ele não tem aliança com Deus. Era isso que ele estava dizendo. E quem não tem aliança com Deus já está derrotado, já está vencido. Amém? Depois Davi diz: hoje mesmo o Senhor vai me dar ele em minhas mãos. Diga ao teu irmão: não deixe para amanhã, meu irmão. Diga ao teu irmão: o faraó deixou para amanhã, e ele teve que conviver mais uma noite com as pragas lá. Não deixe para amanhã, é hoje. Verbalize isso, profetize isso, libere uma palavra de poder, de vida. É hoje que você vai sair daqui vitorioso, em nome de Jesus.
Nós vamos orar daqui a pouco, vamos levantar um clamor aqui, meu irmão, vamos fazer barulho aqui, clamar ao Senhor, mas você vai voltar para casa hoje, cheio da autoridade, do poder, do Espírito Santo do Senhor, vencendo os seus gigantes, as suas batalhas, em nome de Jesus. Crê, diga amém. Aleluia. O resto você sabe. Ele derrota, ele mata o gigante. E a minha ênfase aqui não é tanto ele matar o gigante, mas a última coisa que eu quero deixar ao seu coração é que enquanto qualquer pessoa, qualquer situação achar que você é um menino, Deus está te colocando no trono, no lugar de homens maduros, crescidos. Diga comigo: ser menino não importa. O que importa é a experiência. A maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. E Davi, ainda moço, ele tinha experiências. Ele olhou para aquele gigante, ele disse: o leão era maior, o urso era mais feroz. Então, ó Saul, meu rei, lá no pasto, ninguém sabe disso, hein? Vou te contar para você. Você é o primeiro a saber, Saul. Lá, o urso vem, eu mato, o leão vem, eu mato. Eu vou fazer o mesmo com esse daí. Mas depois de o rei falou: então vai, Deus te abençoe, vai. E ele foi e ele venceu. Queridos, lembra que eu iniciei dizendo para você que hoje é dia de nova história? Que a história de Davi antes do queijo, do pão, do campo de batalha era uma. E que mesmo lá naquela história que todos conheciam, ninguém sabia quem ele era, conhecia as suas guerras e as suas vitórias. E eu disse que hoje, assim como Deus mudou a história de Davi, Deus também pode mudar a sua história. E nesse dia aqui, a história de Davi mudou. Ele chegou naquele campo de batalha com queijo e com pão, e ele saiu com a filha do rei. Amém? Ele chegou naquele campo de batalha humilhado, uma história ruim, excluído, abandonado, rejeitado, mas ele saiu com a cabeça do Golias e foi para a cidade glorificar a Deus, celebrar a vitória. Ele que estava preso no campo, rejeitado por todos, vem e liberta o povo de Israel, livra o povo de Israel de ser escravo dos filisteus, traz liberdade. Davi, que talvez tinha uma pedra, um pedaço de madeira para se assentar lá no pasto, ou mesmo se assentava sobre a grama, agora o trono lhe espera. Davi, que era um bastardo, ignorado, não tinha origem, agora ele fazia parte da família real. Amém, queridos? É isso. Eu fui Davi um dia, você foi Davi um dia, talvez você ainda é um Davi, mas Deus mudou a história de Davi, a minha, mudou a história de muitos, e Ele quer mudar a tua história. Amém? Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Então, creia neste propósito de Deus,
Creia que enquanto você acha que não vai dar, não tem jeito, não tem como, nunca vai chegar a minha vez, Deus está preparando a tua hora, teu momento, teu dia, a tua vez. E Ele tirou Davi do pasto e levou para o trono. E hoje Ele quer tirar cada um de nós de onde nós estamos, independente de como estamos, e quer levar para o lugar da bênção, lugar da vitória, em nome de Jesus. Então Davi era um menino, sim, mas ele era um menino de Deus. Diga ao teu irmão: você é um menino de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Diga: a tua família é de Deus. Diga: Deus está te levantando para você ser um referencial, ser um exemplo, um instrumento, uma ferramenta, um capitão na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver, você vai ser a diferença, em nome de Jesus. Quantos creem, faça barulho, vão ficar em pé. Os irmãos do louvor, vem aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos um minuto. Talvez você está vivendo uma história ruim, as coisas não estão dando certo para você, parece que nunca vai chegar a tua vez. Tem uma mulher na Bíblia que ela livrou Israel de serem exterminados. E a Bíblia cita isso, que chegou a vez de Ester. E quando chegou a vez de Ester de passar diante do rei, o rei se agradou dela. Ele estendeu o cetro e escolheu ela. Sabe, meus irmãos, essa igreja do Senhor, Deus sabe exatamente o que Ele precisa e quem Ele precisa levantar para mudar a história, seja de uma nação, de um povo, de uma cidade, de uma igreja ou de uma família. Deus sabe exatamente quem Ele precisa levantar. Você não pode sair deste lugar desta noite sem você declarar: chegou a minha vez, Deus me escolheu. Amém? Deus me escolheu. Eu sou a pessoa, eu sou o instrumento de Deus para mudar histórias, para mudar destino de pessoas, para mudar o destino da minha família, a história da minha família. Diga: sou eu. Chegou